Olá, uma boa tarde, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade. É um privilégio, como sempre, imenso, maravilhoso, como sempre, algo poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que ela venha para edificar e transformar e restaurar totalmente as nossas vidas, para restaurar nossos sonhos, propósitos e projetos. E eu creio que nessa quarta-feira Deus já tem feito maravilhas e vai fazer uma obra maravilhosa sobre cada um de nós. Se assim cremos, se assim confiarmos, acreditarmos, tomamos posse de cada palavra, nada pode invalidar o agir do nosso Deus. Nada tem o poder de impedir que Ele venha se manifestar e que Ele venha operar de forma especial sobre nós. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, olha só o que está aqui em Provérbios 22. Já estamos lendo já faz um bom tempo a Bíblia Sagrada e como isso nos edifica, nos leva realmente para um outro nível. E aqui está: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais que a prata e o ouro. E hoje, em contrapartida, durante o mundo, as pessoas acham que isso aqui é uma inverdade, mas é algo que é muito claro, é muito realmente objetivo que Deus fala através da sua palavra. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. E aí eu posso acrescentar mais uma vez: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Ter aqui na terra um pouquinho de privilégios e ter uma eternidade, porque não tem fim a eternidade, e realmente num lugar onde muitos não querem estar. Mas como diz a Bíblia, que esse caminho amplo, esse caminho largo, muitas pessoas estão entrando. Assim, um caminho largo, um caminho espaçoso é o que mais estão entrando, mas o caminho apertado, o caminho estreito, são poucos que a encontram. Quer dizer, encontram, e até atravessar esse caminho já é uma outra história, o caminho apertado, o caminho difícil. E por isso precisamos ter todo o discernimento, o entendimento e a revelação do nosso Deus, da nossa alma, e que Ele venha realmente se manifestar para nos dar a vitória ainda muito mais. O rico e o pobre têm isto em comum, e o Senhor é o Criador de ambos. Tanto um como o outro, qualquer ser humano foi Deus que criou. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Como isso realmente é fantástico, como as pessoas que são realmente inexperientes, como levam a sua vida ao fracasso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Pois Deus, Ele abomina e detesta os arrogantes e os orgulhosos. Então, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a glória. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas, e quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Mantém-se longe desse caminho perverso, das perversidades que há sobre o mundo. Olha o versículo 6, como isso aqui é fantástico, né? Nós usamos isso muito para a família. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina o caminho, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, uma boa conduta, ensinando, instruindo a criança sempre no bom caminho. Só que nós aprendemos isso, que as crianças, elas não só nos ouvem, mas também nos observam a todo momento. E precisamos sim mostrar, não só com palavras, mas com atitudes. Isso sim é você estar instruindo, você sendo realmente um discípulo, alguém que alguém possa ser seguido, possa ser imitado, como o próprio Paulo disse: imite-me. Imite aquele que me instruiu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sejam meus imitadores. Então, aquele que pode dizer isso: meu filho, minha filha,
pode me imitar, que você não vai errar o caminho, não vai errar o que Deus tem para você, o objetivo a qual Deus tem para ti. E aí, como fala o 7, olha só: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é algo fantástico, né? Quem semeia a injustiça colhe a maldade, e o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Ou seja, quando se tira aquela batatinha podre no meio das outras, vai parar de apodrecer todas as batatas que estão naquele local. Então, quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessa as contendas, cessa os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Pois os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. E como existem pessoas hoje frustradas em tantos lugares. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Pois a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Quanto mais tivermos discernimento, entendimento do que Deus quer de nós, que é realmente ter um coração mais puro, um coração mais sincero, um coração mais humilde, pois a insensatez está ligada ao coração de uma criança, ao de um menino, e aonde somente a vara da correção, a vara da infância, como de nós, eu falo por mim, o quanto fomos treinados com essas varinhas, né? Que nos fez realmente refletir sobre muitas condutas erradas. E aqui está, toda uma direção. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, com quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Então, tanto um para com o outro, não importa a situação, o que ela tem na alma e no coração, porque Deus conhece, sabe, e a pessoa que vai passar por essa necessidade. Não porque eu quero, mas assim está escrito, conforme foi dito, conforme foi realmente estabelecido. Pode passar o tempo que for, mas essas palavras não deixarão de ser cumpridas. Elas vão se cumprir, pode passar o tempo e a hora que for, mas vai se cumprir a cada palavra. E olha aqui os ditados sábios. Preste atenção e ouça os ditados sábios, e aplique o coração ao seu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor. A você hoje ensinarei. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e o conhecimento? E ensinando as palavras dignas de confiança, para que você responda com verdade a quem o enviou? Não explore os pobres para serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Isso aqui, o plantio, ele é realmente necessário. A pessoa ela planta, mas a colheita ela é inevitável. Não se associe com o que vive de mau humor. Não se associe com aquele que vive de mau humor, nem ande em companhia de quem se ira facilmente. Aquele que é iracundo, a pessoa colérica, está sempre se irando. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá também numa armadilha mortal. Cuidado com pessoas de mau humor, pessoas que se irritam facilmente, se ira. Então, não ande, não se associe em companhia dessas pessoas. Assim diz a Bíblia, assim diz o nosso Senhor. Não seja como aqueles que com aperto de mão empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las,
por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Olha só a pergunta, o que o Senhor fala conosco. Por que a pessoa que se faz fiador de alguém com aperto de mão, às vezes nem conhece a pessoa direito, não seja como aqueles que com aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas? Se você não tem como pagá-las, porque, olha só a pergunta, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Quantas pessoas estão revoltadas porque um dia agiram dessa forma, infelizmente passaram por aflições, angústias, muitos perderam realmente até literalmente a cama a qual dormiam, porque assim está escrito: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para a gente obscura. Então, olha só, quando nós estivermos realmente crendo nisso e confiando, tomando posse, quando estamos dispostos a fazer o que ordena o Senhor, como diz na sua palavra, nós jamais poderemos nos enganar. Não remova os limites antigos que fizeram os teus pais, os marcos que foram feitos na vida. Não permita, não mude lugar os antigos marcos ou as antigas marcações, os limites das suas propriedades, os que foram colocados por seus antepassados. Não faça isso. Não deixe que isso possa sair daquilo que seria o seu controle, a sua vida sendo transformada dia após dia. Então é necessário que haja esse despertamento, esse entendimento e essa revelação em nossa alma e nosso coração, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Deus. Se assim estivermos dispostos a obedecê-lo e a fazer a sua vontade, o seu querer, o quanto mais iremos prevalecer e vencer, avançar e no Senhor prosperar. Que Deus abençoe, que Deus prospere muito a sua vida esta quarta-feira, que Deus venha sempre surpreender. Já oramos hoje ao meio-dia. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos surpreender de forma abundante, porque não há nada que possa impedir ou invalidar o teu querer, o teu agir e o teu trabalhar. E se deixarmos que as palavras entrem em nossa alma, entrem em nosso coração, o quanto mais iremos prevalecer e vencer, avançar e no Senhor prosperar. Então tenha toda essa segurança no próprio Deus. Não permita você ser roubado, você ser saqueado, ser destruído, ser envergonhado, mas que a palavra de Deus ela venha se cumprir de forma literal sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? E o que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, tendo a certeza que Deus sempre irá nos surpreender de forma abundante, em nome de Jesus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.